Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando sobre Você é Aquilo que Ama. E antes da gente começar, o meu agradecimento a você que tem nos acompanhado até aqui. É um assunto extenso, afinal de contas, estamos falando sobre o nosso coração. E nós falamos já em alguns programas muito a respeito do nosso coração e que o nosso coração importa para Deus. O homem todo importa para Deus. Mas tudo começa de dentro para fora. E nós queremos trabalhar aqui junto com você essa mudança que começa no nosso coração. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas agora voltado para dentro da nossa casa, aonde nós saímos das liturgias que estão ao nosso redor para entrarmos na liturgia do lar e voltarmos para o lugar aonde as pessoas realmente nos conhecem. E para conversar sobre isso, eu recebo aqui mais uma vez o pastor Felipe Velame. E ele vai se apresentar de novo, porque a gente só para de apresentar no terceiro. No segundo ainda tem apresentação. Porque às vezes as pessoas esquecem, né? Quem é o Felipe, onde ele é pastor e por que ele está aqui para conversar sobre isso que envolve família. Né? Nós não somos tão velhos assim, mas temos família. Então, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E se apresenta de novo, rapidamente, só para o pessoal situar quem é você e onde você é pastor aqui em Governador Valadares. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Prazer estar aqui mais uma vez para falar de coisas boas. Sempre bom participar de uma boa conversa. Como você disse, meu nome é Felipe, eu sou casado com a Laís. E os últimos 6 anos, Deus me deu 4 filhos. É uma escadinha, por ano, né? Uma escadinha, né? O Daniel, o Pedro, a Ana e recentemente a Maria. Sou pastor na Igreja Presbiteriana Filadélfia, ali no bairro de Lourdes, em frente ao 6º Batalhão. Comecei lá este ano e temos aí uma caminhada longa pela frente, se Deus assim nos permitir, criando os nossos filhos. São todos pequenos ainda, né? O mais velho tem 5 anos, então é uma escadinha mesmo. Que bênção, que bênção. Felipe, a gente tem assim, a gente não tem, a gente não é tão velho assim, nossos filhos também não, né? Não são tão mais velhos e a gente acaba convivendo diariamente com essas liturgias do lar. E eu li em um livro falando que a nossa casa pode ser um lugar formador ou deformador das pessoas, né? Dos nossos filhos, desse cuidado que a gente tem, né? Liturgias erradas, liturgias certas dentro do lar, podem sim prejudicar quando a gente fala com respeito à formação dos nossos filhos, e isso pensando no coração deles, né? Tem pais que se preocupam muito só com a inteligência, né? O menino tem que ser muito inteligente, ele tem que ser bom em tudo, para ele ser isso na vida, para ele ter sucesso na vida, para ele ganhar muito dinheiro, e esquece do principal, que é o coração. Esses tipos de liturgias que acabam concorrendo com a principal pode prejudicar os nossos filhos e que prejudicar é esse, né, a longo prazo na vida deles? Partindo do pressuposto que a vida é uma imitação de tantas coisas, nós somos chamados a imitarmos a Cristo, temos aí o relato bíblico de como Jesus viveu, de sua obra, e nós somos chamados a essa imitação, e dentro do lar nós somos chamados a ensinar os nossos filhos a imitar Cristo também. Uhum. Só que antes de imitar Cristo, eles vão imitar quem? Sim. Vão imitar o pai, vão imitar a mãe. Então, partindo desse pressuposto, realmente o lar ele pode ser transformador ou deformador. Porque se nós temos liturgias ruins, maus hábitos, se a nossa vida, a prática do pecado é algo muito forte, muito visível, os nossos filhos vão reproduzir tudo isso. Então, em vez de transformar, de alcançar o coração, eu vou estar prejudicando a vida do meu filho, que vai estar imitando a mim. E isso a gente percebe com muita facilidade, os pecados nossos sendo reproduzidos nos nossos filhos. A maneira, às vezes, como nós falamos, corrigir os filhos por uns pecados que eles cometem. Eu acho que nós falamos disso em outra oportunidade. Sim. A gente pensa assim, eu estou corrigindo algo que eu faço. Uhum. Então, essa imitação que acontece na vida e dentro do lar é muito forte, pode ser bom, pode ser boa, tanto quanto pode ser muito ruim. Vai depender de nós, da nossa perspectiva, da nossa visão, das nossas ações, né? Eu acho, lá em casa, de vez em quando,
eu fico. Eu tenho que vigiar muito, né? Porque realmente os nossos filhos estão nos observando. E eu sempre falo sobre liderar pelo exemplo com eles. Ó, eu não faço isso com você. Às vezes, esses dias meu filho falou um negócio, eu falei assim, olha, eu sou seu pai e eu falo com você por favor. Você tem que falar por favor comigo também. Não é que eu não deveria fazer isso, né? Que eu não Uhum. deveria usar o por favor com ele. Mas é realmente desafiador, porque tudo que a gente fala pra eles, de certa forma, forma eles, né? E, por exemplo, tem um exemplo muito comum, né, que a gente já até conversou aqui no nosso programa, sobre a liturgia do consumo. O consumismo é algo que preocupa as famílias, né? Nós somos pessoas que precisamos de coisas. E se nossos filhos começarem a observar que a gente está mais preocupado com o dinheiro e com o ganho do que com outras coisas, isso é uma maneira de deformá-los ao invés de formar os seus corações? E com certeza. E para mim, João, o problema ainda é maior, porque não é só o pai ou a mãe sendo consumista e fazendo com que o filho começa a enxergar um valor mais do que deveria nas Aham. coisas. O entorno também, os parentes também contribuem para isso, né? Sim, Quando a gente só fala de comprar, de dar presente, e é o tempo todo isso, o tempo todo, a criança vai olhar para nós e não vai querer a pessoa, vai querer o presente que a pessoa está dando. A gente não percebe o mal que nós fazemos com essa visão muito consumista. Elas olham para nós e às vezes vão te dar o bom dia, o boa tarde, o ei, tudo bem? Mas e aí, o que você trouxe para mim? É a pergunta seguinte. Nós não temos noção de como essa liturgia do consumo, ela prejudica, ela deforma a criança. E que adulto ela vai ser se nós não trabalharmos no coração dela agora de pequeno, que ganhar presente é muito bom, todo mundo sim, sim. gosta, mas que não é o mais importante, né? Então, o consumismo é terrível. Eu lembro, eu sempre falo assim, né? Os meus pais, eles não dão muito presente para meus filhos, não. E são apaixonados com eles. Assim, o avô, meu pai, né? Para eles é o grande herói deles, dos meus filhos. E é impressionante, assim, como é que é importante para eles não ligar o amor que eles recebem, a atenção toda que eles recebem ao presente recebido, né? Porque senão Uhum. fica parecendo um amor assim meio comprado, né? Você me dá, que eu te dou amor. E de certa maneira a gente está formando os nossos filhos até aprender a amar de verdade, que é uma coisa que vem do coração, né? E não algo motivado por uma compra. E querendo ou não, eles são rodeados por vários exemplos que podem fazê-los querer amar o consumo. Isso pode É, começar em nós, né? Quando a gente prioriza exatamente. isso. Eu tenho ouvido lá em casa, vez por outra, eh, os meus meninos, quando a gente vai passear na rua, às vezes no shopping, é um lugar perigoso para o consumo, né? Eh, vão comprar, vão comprar. Eles têm usado muito essa expressão, vamos comprar. E a gente nem compra. Na verdade, nós damos poucos presentes para os nossos Uhum. filhos, compramos poucas coisas para eles. E para tentar tratar isso de maneira prática, desde muito tempo, não é tanto tempo assim, que o meu mais velho tem 5 anos, mas Aham. desde que há um entendimento um pouco melhor, principalmente para ele que é o mais velho, chega o aniversário e algumas datas festivas, eles vão ganhar muitas coisas. E é bom. Mas ao mesmo tempo que eles ganham, a gente prepara um saco para doar um tanto de coisas que eles já têm, Sim, sim. para tentar ensiná-los a desapegar. Essas coisas não são as coisas mais importantes da vida da gente. Vocês estão ganhando, joia, mas então vamos dar porque vocês têm muito. Então a gente tenta trabalhar de maneira prática no coração dos nossos filhos, porque todos nós, de maneira pouca ou muita, somos consumistas, né? Se a Sim. gente não vigiar, a gente quer comprar o tempo todo, né? Então a gente tem que trabalhar no nosso filho, né? Lá em casa a gente faz isso também. Eles estão sempre ganhando alguma coisa. É inevitável, né? Eles ganharem uma Aí é bom roupa. ganhar, eu vou É reclamar. ótimo. Eu gostaria de ganhar presente todo Eu que dia. tenho 4 filhos, eu fico feliz quando ganho. Não, eu imagino assim, você ganhar uma roupa te livra de talvez de um gasto gigantesco no mês, né? Porque É. menino é aquela coisa, né? Você tá ali tudo bem, tá tudo bem em casa. Eu já brinquei isso aqui em algum programa pra trás, que tava tudo bem em casa e de repente queima a televisão, o tênis estraga, a roupa do uniforme tá furada e tem que trocar tudo. E você fica tentado a dizer pro menino assim, tá difícil, a gente tá apertado, não pode.
E acaba que eles ficam preocupados também, né? Fala, por que que meu pai não pode comprar essas coisas agora? Ao mesmo tempo, a gente tem que ensiná-los a valorizar, né, o que Uhum. ganha. Eles também Exato. doam lá em casa, mas eu também não deixo eles abusarem do que ganham, pensando assim, isso aqui eu trato de qualquer jeito. Faz parte também da formação deles, né? Sim. Como, vamos falar assim, de uma mordomia ideal, né? Com as coisas. Não uma idolatria das coisas, mas uma mordomia ideal. Lá em casa a gente já ouviu algumas vezes, e isso aconteceu essa semana, né? Desse passeio. Ah, vamos comprar. E às vezes a expressão muda, né? Vamos trabalhar para comprar, que é algo que a Aham. gente tenta inculcar na cabeça dos nossos filhos, que o dinheiro tem valor, e é com o suor, e é com o cansaço da gente que a gente tem a renda. Então, comprar não é só comprar, isso exige de nós trabalho e dedicação. Então, a gente tenta ensinar os nossos filhos. Quer comprar? Ok, mas tem um valor. E para você ter esse valor, tem um trabalho por trás. Uhum. Mas é um processo, né? Eu estou falando de crianças muito pequenas, eu não sei até que ponto eles compreendem tanto, mas a gente vai colocando a semente, né? Isso é educação. Nós vamos Sim, colocando esse princípio da mordomia, tentando trabalhar isso, porque nós entendemos mesmo que essa liturgia, né, citada do consumo, ela é muito forte na nossa sociedade e ela acaba com a gente. Então, eu não sim. quero ver isso nos meus filhos, né? Eu quero que eles lidem bem com os bens. Ótimo, ótimo. É isso mesmo, porque senão crescem, a gente tão preocupado que eles sejam bem-sucedidos em ter as coisas, e quando tem, é aquela coisa, né? Não sabe nem lidar com o que tem, e vai viver uma vida muito difícil do mesmo jeito, né? Aquela, É, você ganha 10 mil, vive com 12 mil, não dá. não dá. Você vai ficar endividado do mesmo jeito. Tem uma outra liturgia que eu gostaria muito que a gente falasse dela aqui. Não sei nem se a gente pode chamar de liturgia, mas é uma prática, que é a idolatria no lar. É inevitável a gente não. Eu lembro a primeira vez que eu li sobre isso, eu até achei estranho. Foi, né, no famoso livro do Tim Keller, Deuses Falsos. Uhum. E eu pensei, eu, idólatra dos meus filhos? Como assim? Existe mesmo. Eu já tenho minha Aham. lição. Mas tem gente em casa que pode estar assim, não, eu. Tudo bem que eu não sou consumista, mas me chamar de idólatra dos meus filhos, aí não dá. Isso existe de É, verdade? primeiro que não existe pecado moderno, todo pecado é É. antigo. O que se faz é só dar um apelido novo para um pecado que já existiu. E a idolatria é um pecado antigo, é um pecado que nós vemos em todas as épocas das sociedades diversas. E idolatria está em todos os lugares. Quando nós pensamos no sentido da idolatria, de colocar acima de Deus, por que não colocar acima de Deus a família? Eu entendo ser possível. Acho difícil avaliarmos para chegar à conclusão de que eles são os meus ídolos. Essa é uma avaliação perigosa e difícil. E ele é muito pessoal, mas eu entendo ser plenamente possível colocar mesmo os meus filhos, a minha esposa, acima de Deus, acima de Cristo, idolatrá-los. Mas eu confesso que avaliar não é uma tarefa muito fácil, né? Uhum. Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito, né, de que as famílias têm muitos filhos, no meu caso, eles são têm idolatria porque ficam. Aí eu penso, poxa, eu me sinto tão pesado com essa responsabilidade. Eles não são ídolos para mim, não, eles são um peso nesse sentido, né? Aham. Mas é difícil avaliar, e eu entendo que é possível. Quando a gente começa a ostentar a família da gente, colocar como se fosse tudo para nós, né? Algo de mais importante. Quando a minha família tira o meu tempo para Deus, o meu tempo da minha devoção com Cristo, ó, ela se torna o meu ídolo. E Uhum. isso é muito possível. Sutil, muito sutil, João. Por isso que nós temos que estar o tempo inteiro fazendo uma avaliação, porque isso pode chegar na nossa casa. E é sutil porque é bom, né? Uhum, Eu lembro do Keller falar disso, do Tim Keller falar sobre isso. A gente tem dificuldade de assumir que coisas boas podem. Não, uma coisa boa não pode ser um ídolo, uhum. né? Isso me engana. E fazer essa avaliação, eu confesso que é bem complicado. Eu demorei um tempo para poder fazer esse tipo de avaliação. Eu acredito até que a idolatria e o consumo estão muito ligados, né? Às vezes até o consumo pode tentar aquilo que a gente falou que é mesmo uma tentativa de comprar o amor, né?
Né? Eu tenho que comprar o amor do meu filho porque eu só tenho sentido na vida se meu filho me amar. E pensando nessa avaliação, tem algum caminho que a gente pode fazer só para a gente ajudar, né? Para a gente conseguir fazer uma avaliação do nosso lar. Se o nosso lar está ou não seguindo essas liturgias, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas? Acho que o primeiro lugar é tentar pensar onde Cristo está no seu tempo. Porque se eu não tenho tempo para Cristo, mas eu tenho tempo para as outras coisas, tem um problema aí. Ainda que essas outras coisas sejam a família. Uhum. Família não é coisa. E eu não estou falando de igreja, estou falando tempo com Cristo. Então são avaliações assim. Eu preciso pensar mesmo qual a minha posição diante da cruz. Quem é que está roubando esse lugar? É comum nós ouvirmos expressões assim: ah, o meu esposo, a minha esposa é tudo para mim. Eu não sei o que, é que eu vou fazer se eu perdê-lo. Uhum. Tá aí uma boa avaliação. Você não sabe o que fazer, que vai perdê-lo. Ele, por mais importante que seja o seu cônjuge, não é mais importante do que Cristo. Se você perdeu o seu cônjuge, é porque Cristo permitiu. E a sua satisfação em Cristo não pode ser alterada em nada. Isso vale aos filhos. E é um assunto delicado e difícil, porque quem já viveu sabe o que é. Eu não vivi isso. Mas é uma forma da gente avaliar, né, a importância daqueles que estão comigo comparado com Cristo. Esse negócio de que é tudo para mim, de que eu não vivo sem, para mim já é um discurso, no mínimo, perigoso. Se eu começo a reproduzir isso, eu já tenho que começar a questionar qual é o Verdade. lugar da minha família em relação a Cristo, se já não tomou o lugar de Cristo, né? Tanto é que muitas pessoas elas se afastam mesmo da fé quando perdem, quando passam por essas tragédias que todos nós estamos sujeitos. Eu quase vivi isso recentemente, e se eu tivesse vivido, eu ia me afastar da igreja. Por que eu iria afastar da igreja? Né? Desculpa Deus, né? O meu Me Deus está tirou. acima até mesmo da minha família. E olha que eu amo a minha família. É aquilo que a gente estava falando, né? É uma coisa boa. A Uhum. gente não está dizendo que É nada ruim, disso é não? ruim, né? Só que ela traz perigos para o coração É. também, né? E como que a gente tem que ficar atento ao coração da nossa família? Se a gente pudesse resumir, né, tudo em uma frase só aqui, seria guardar o coração. Guardar o coração da nossa casa e tentar buscar uma edificação de dentro para fora, né, com a vida dos nossos filhos, o nosso cônjuge. Eu também fiz essa avaliação quando eu cheguei a uma conclusão assim: se eu começar a falar no meu coração que eu não consigo viver sem eles, bom, aí já tem um É um problema. problema. Então, examinar o lugar de Cristo na minha família é realmente importante. A boca fala do que está cheio o coração. Foi Jesus quem disse isso, e é uma boa forma de avaliar, né, se há idolatria no lar. Aham. Né? Como é que eu falo a respeito da minha família? Como eu falo a respeito de Cristo? Às vezes nós falamos mais dos nossos filhos do que de Jesus. Nós somos chamados a evangelizar e a discipular. E às vezes, numa roda, eu vou falar mais das coisas que os meus filhos aprontam ou das coisas que eles aprenderam, da minha relação conjugal, e eu não falo de Cristo. A boca fala que está cheio o coração. Eu preciso falar de Cristo ao falar da minha família, porque Cristo está acima da minha família. E às vezes até eu lembro do meu menino, ele falando com ele algumas coisas e ele não fazia. E aí eu brincava com ele assim, ó, não provoque a ira. Eu falo, olha, o papai também falha com o Aham. Senhor, né? E Deus é muito paciente comigo, meu filho. E eu tento ser muito paciente com você, assim como o pai é paciente comigo. Mas essas provocações, filho, também são pecados. Você não pode ficar provocando, levar até o limite, né? E é bom nas nossas conversas a gente ter essa perspectiva cristã, né? De falar com os nossos filhos, até mesmo para abordá-los até na hora da correção, Sim. para eles entenderem o quanto que é necessário aprender as coisas, crescer, para formar de fato o coração deles. Eu brinco lá em casa assim, olha, vocês vão crescer e lá fora não tem papai e mamãe. Lá fora são outras pessoas. É um mundo Uhum. aguardando vocês. E tudo que a gente faz é para educá-los e formá-los para que vocês estejam prontos, né? De dentro para fora, né? Porque não adianta nada
ter tanta pressão do lado de fora e o coração não tá preparado, né? Para essa pressão toda que o mundo traz, né? Sobre eles. E vai trazer um dia, né? E quando eu penso assim no coração, ô João, qual o propósito da educação de filhos? Vamos pensar, né? Já que tratamos de filhos, eu preciso educar para a eternidade. Você começou a falar disso no início do programa aqui, e às vezes eu me preocupo muito que meu filho seja educado. Eu quero que ele seja educado, que ele dê bom dia às pessoas. Eu quero que ele seja inteligente, eu quero que ele seja trabalhador. Mas o que eu quero Aham. mais acima disso é que ele seja salvo. E é o maior objetivo que eu tenho dos meus filhos. Às vezes eles são educados, às vezes não. Às vezes são levados, às vezes não. E isso incomoda a gente que é pai, né? Incomoda as mães, que a gente quer quase que o filho perfeito, mas nós não teremos um filho perfeito. O que eu quero é que meu filho tenha Cristo, assim como um dia eu tive. É o que eu mais quero na vida. As outras coisas serão outras coisas. Então a gente tenta trabalhar o que é mais importante para nós dentro do coração. É um coração com Cristo. Mas que seja educado é Sim. bom. A gente fala isso com eles. De vez em quando a gente também fala com eles: olha, meu filho, é bom você fazer isso, fazer aquilo. Mas para nós o mais importante é você crescer crente. É isso aí. Crescer amando o Senhor Jesus. Se você vai ser isso quando crescer ou aquilo. Se vai ganhar dinheiro, se não vai. Pouco importa, né? A vida. É aquilo que Jesus fala, né? O resto vai ser acrescentado, né? Quando nós buscamos em primeiro Isso. lugar o reino de Deus. E Deus vai acrescentando o resto e dando a gente condição, né? De fazer isso com a nossa família. E eu queria falar sobre outra coisa, só que eu vou deixar para o próximo programa. Porque nós já avançamos bem aqui, eu acho. Que as pessoas podem olhar a gente aqui agora e pensar assim, não, a família desses dois pastores aí deve ser perfeita. Ah, é perfeita. Filhos perfeitos, esposa perfeita. E vamos deixar para o próximo programa que a gente fala de coisas mais Vamos. práticas e a gente toca num ponto importante que é a imperfeição da nossa casa. Que é inevitável a gente não falar disso. Então a gente conversa no próximo programa e a gente fala sobre Joia. isso. E você ficou com a gente até aqui, então você não pode perder, porque você vai descobrir que as nossas famílias não são tão perfeitas assim e que talvez não há problema em saber que a sua família também é imperfeita, mas que a solução está no Evangelho do Senhor Jesus. Te espero no próximo programa e você não pode perder a nossa próxima conversa. Que Deus te abençoe.